Você já se perguntou quem realmente governa os céus, além do trono de Deus? Nas páginas sagradas da Bíblia, encontramos referências fascinantes a seres celestiais, organizados em uma estrutura complexa e misteriosa. A hierarquia dos anjos não é apenas uma curiosidade teológica, mas uma realidade espiritual que permeia toda a Escritura, desde Gênesis até Apocalipse, revelando camadas profundas do reino invisível. Quando os profetas tiveram visões do trono celestial, eles não descreveram o céu vazio, mas sim uma corte organizada com diferentes classes de anjos. Cada categoria possui funções específicas, características únicas e proximidade variável ao trono do Altíssimo. Serafins, querubins, arcanjos. Estes não são apenas nomes bonitos, mas designações precisas que revelam uma ordem divina estabelecida desde antes da fundação do mundo. A hierarquia angelical desafia nossa compreensão humana limitada sobre organização e autoridade. Diferentemente das estruturas terrenas, baseadas em poder político ou econômico, a ordem celestial reflete a perfeita santidade e sabedoria de Deus. Cada posição na hierarquia corresponde a responsabilidades específicas na administração cósmica, desde a adoração perpétua até a execução dos decretos divinos na história humana. Os textos bíblicos revelam que esta organização não é casual ou arbitrária, mas reflete propósitos eternos. Quando Paulo menciona principados, potestades, dominações, ele está se referindo a uma realidade espiritual complexa que opera tanto no reino celestial quanto influencia eventos terrestres. Esta hierarquia funciona como um sistema perfeito, onde cada ser conhece seu lugar e função. Mas por que Deus estabeleceu essa ordem tão elaborada entre seus servos celestiais? A resposta nos leva a compreender não apenas a natureza dos anjos, mas também nosso próprio lugar no plano divino. A estrutura angelical revela aspectos fundamentais sobre como Deus governa o universo e como diferentes níveis de proximidade com Ele determinam responsabilidades e privilégios únicos. Para compreender adequadamente a hierarquia dos anjos, precisamos mergulhar no contexto histórico-cultural dos escritores bíblicos. No Antigo Oriente Próximo, conceitos de cortes celestiais e seres divinos organizados em hierarquias eram comuns, mas a revelação bíblica apresenta uma perspectiva única e distintiva. Os profetas israelitas não simplesmente emprestaram ideias pagãs, mas receberam revelações autênticas sobre a realidade espiritual que governa o cosmos. O profeta Isaías, escrevendo no século antes do Cristo, teve uma visão transformadora do trono divino, que estabeleceu fundamentos cruciais para nossa compreensão angelical. Sua descrição dos serafins em Isaías 6 não era literatura poética, mas um relato experiencial de uma realidade espiritual concreta. Esta visão ocorreu durante um período de crise nacional, quando o reino de Judá enfrentava ameaças externas, revelando que crises terrenas muitas vezes precedem revelações celestiais. Ezequiel, profetizando durante o exílio babilônico, recebeu visões ainda mais detalhadas dos querubins e da glória divina. Seu ministério profético começou junto ao rio Quebar, onde teve encontros extraordinários com seres celestiais que desafiaram sua capacidade descritiva. As descrições complexas de Ezequiel sobre os querubins refletem a dificuldade humana de expressar realidades espirituais através de linguagem limitada, mas apontam para verdades profundas sobre a natureza celestial. O livro de Daniel, escrito durante o período de dominação persa, introduz conceitos específicos sobre arcanjos como Miguel. Daniel viveu numa época de grande agitação política e espiritual, servindo em cortes pagãs enquanto mantinha fidelidade ao Deus de Israel. Suas visões sobre conflitos espirituais entre principados angelicais revelam como eventos históricos têm dimensões espirituais invisíveis mais poderosas. O apóstolo Paulo, com sua formação rabínica e experiência missionária, forneceu insights teológicos cruciais sobre hierarquias espirituais. Suas epístolas revelam que o conhecimento sobre anjos não era meramente acadêmico, mas tinha implicações práticas para a vida cristã.
Ele entendia que compreender a organização celestial ajudava os crentes a discernir influências espirituais e viver com perspectiva eterna adequada. Os serafins representam o escalão mais elevado da hierarquia angelical, posicionados imediatamente ao redor do trono divino. A palavra hebraica saraf significa literalmente queimar ou consumir, indicando seres cuja essência está intimamente conectada ao fogo purificador da santidade divina. Isaías 6:2 os descreve com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 para voar, revelando uma anatomia angelical específica relacionada à sua função. A análise textual revela que os serafins são primariamente adoradores, constantemente clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esta adoração tríplice não é repetição vazia, mas reconhecimento da santidade infinita de Deus, que transcende qualquer compreensão criada. O texto hebraico enfatiza continuidade. Eles clamavam uns aos outros, indicando adoração perpétua e antifonal que ecoa pelos corredores celestiais. Interessantemente, mesmo estes seres supremos cobrem seus rostos na presença divina, demonstrando que proximidade com Deus não elimina a reverência, mas a intensifica. Esta ação revela princípios profundos sobre adoração autêntica. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais conscientes nos tornamos de nossa inadequação em sua presença. Os serafins modelam a adoração perfeita combinando intimidade com reverência. A função purificadora dos serafins é evidenciada quando um deles toca os lábios de Isaías com uma brasa viva do altar. Este ato não representa ritual simbólico, mas intervenção divina real através de agentes celestiais. O texto indica que os serafins têm acesso direto aos instrumentos de purificação divina e autoridade para aplicá-las quando comissionados por Deus para preparar servos humanos. A menção dos serafins na Escritura é limitada, mas profundamente significativa. Sua raridade textual não indica menor importância, mas sugere que encontros com estes seres supremos ocorrem apenas em momentos cruciais da história redentiva. Quando aparecem, sempre sinalizam momentos de revelação intensa da santidade divina e chamados proféticos extraordinários que alteram o curso da história. Os querubins ocupam uma posição única na hierarquia celestial, servindo como guardiões da santidade divina e executores da justiça celestial. Diferentes dos serafins adoradores, os querubins são primariamente protetores e portadores da presença divina. Sua primeira aparição bíblica ocorre no Éden, guardando o caminho para a árvore da vida após a queda humana, estabelecendo seu papel como sentinelas da ordem divina. Ezequiel fornece as descrições mais detalhadas dos querubins, revelando seres com múltiplas faces: homem, leão, boi e águia, representando diferentes aspectos da criação sob a autoridade divina. Cada face simboliza características específicas: inteligência humana, majestade real do leão, força ferviçal do boi e perspectiva celestial da águia. Esta complexidade morfológica indica capacidades multidimensionais que transcendem limitações criaturais normais. As rodas cheias de olhos associadas aos querubins em Ezequiel representam mobilidade onipresente e vigilância constante. O texto hebraico sugere movimento coordenado perfeito. Aonde quer que fosse o espírito, iam também as rodas, indicando harmonia absoluta entre vontade divina e execução angelical. Esta sincronia perfeita contrasta drasticamente com a rebelião e desarmonia que caracterizam a experiência humana decaída. No tabernáculo e templo, querubins de ouro flanqueavam o propiciatório, simbolizando sua função como testemunhas da expiação divina. Suas asas estendidas criavam um espaço sagrado onde Deus prometeu encontrar-se com Israel, revelando que os querubins não apenas guardam a santidade, mas também facilitam encontros redentivos entre o divino e o humano. Esta função mediadora prefigura aspectos da obra messiânica. A associação dos querubins com o trono-carruagem divino em Ezequiel revela sua função como portadores da glória divina através do cosmos. Eles não são meramente decorativos, mas instrumentos ativos através dos quais Deus manifesta sua presença móvel. Esta mobilidade contrasta com conceitos pagãos de divindades localizadas, revelando um Deus que transcende limitações espaciais enquanto se faz presente onde deseja. Os arcanjos representam o escalão executivo da hierarquia celestial, servindo como generais espirituais que implementam decretos divinos na história humana e cósmica. O prefixo arque indica liderança suprema sobre outras classes angelicais, posicionando-os como comandantes em batalhas espirituais que determinam eventos terrestres.
Miguel e Gabriel são os únicos especificamente nomeados como arcanjos nas escrituras canônicas, embora outras tradições mencionem nomes adicionais. Miguel, cujo nome significa "quem é como Deus", é apresentado como o grande príncipe que protege o povo de Deus. Daniel 10 revela que Miguel luta contra principados demoníacos que influenciam impérios terrestres, mostrando como conflitos espirituais invisíveis afetam política e história humana. Esta revelação é crucial para entender que eventos históricos têm dimensões espirituais que transcendem causas puramente materiais ou sociológicas. Gabriel, conhecido como Mensageiro Supremo, aparece em momentos cruciais da revelação divina, desde as visões de Daniel até a anunciação a Maria. Seu nome significa Força de Deus ou Homem de Deus, indicando poder específico para comunicar verdades divinas que transformam o curso da história. Gabriel demonstra que comunicação celestial não é casual, mas requer autoridade e poder específicos para penetrar a realidade humana. A função dos arcanjos revela aspectos importantes sobre como Deus governa o universo através de delegação organizada. Eles não operam independentemente, mas como extensões da vontade divina, executando planos eternos com precisão perfeita. Esta estrutura organizacional celestial reflete princípios de liderança e autoridade que contrastam com sistemas humanos corruptos, baseados em ambição pessoal. Este é um parágrafo muito curto para uma exposição completa sobre os arcanjos, e o Líder S. Imaculada não menciona os três. O livro de Apocalipse revela Miguel liderando guerra celestial contra Satanás e seus anjos, demonstrando que a hierarquia angelical não é apenas administrativa, mas militar. Esta guerra não é mitológica, mas representa conflito cósmico real entre o reino de Deus e forças rebeldes. A vitória de Miguel confirma que, independentemente de aparentes sucessos temporários do mal, a hierarquia divina mantém controle último sobre destinos eternos. A compreensão da hierarquia angelical transforma nossa perspectiva sobre realidade espiritual e nossa posição no plano divino. Reconhecer que vivemos cercados por uma organização celestial ativa nos encoraja durante dificuldades e nos lembra que eventos terrestres têm significados eternos. Esta consciência não deve gerar obsessão com anjos, mas apontar-nos para Deus, a quem eles servem com perfeição absoluta. A adoração dos serafins nos ensina sobre autenticidade espiritual que combina intimidade com reverência. Sua purificação de Isaías demonstra que Deus usa agentes celestiais para preparar servos humanos para propósitos específicos. Quando enfrentamos chamados divinos desafiadores, podemos confiar que o mesmo Deus que comissiona serafins para purificar também nos capacitará adequadamente. Os querubins revelam aspectos da proteção divina que opera além de nossa percepção imediata. Sua função como guardiões nos lembra que Deus estabelece limites protetivos ao redor de seu povo, mesmo quando não os vemos. Esta verdade oferece conforto em tempos de vulnerabilidade e nos encoraja a confiar na providência divina que transcende circunstâncias visíveis. A ministração dos arcanjos em eventos históricos cruciais nos assegura que Deus permanece ativamente envolvido nos assuntos humanos. Miguel e Gabriel demonstram que orações dos santos não ecoam no vazio, mas mobilizam recursos celestiais reais. Esta realidade deve intensificar nossa vida de oração e expectativas sobre intervenção divina em situações impossíveis. Se este estudo despertou sua curiosidade sobre os mistérios celestiais revelados nas Escrituras, encorajo você a aprofundar-se pessoalmente na Palavra de Deus. Use comentários bíblicos confiáveis, estude os textos originais quando possível e sempre interprete passagens sobre anjos à luz do caráter e propósitos de Deus revelados em Cristo. Lembre-se que anjos são servos, mas Jesus é o Senhor. Mantenha essa distinção clara em seus estudos. A hierarquia dos anjos. Quem são os arcanjos, serafins e querubins e o papel dos anjos na Bíblia continuarão revelando verdades transformadoras conforme você se dedica ao estudo sistemático das Escrituras.